Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje é dia 24 de maio de 2021, segunda-feira da 8ª semana do tempo comum. Nós agora retornamos ao tempo comum, saímos do ciclo da Páscoa. Na Páscoa nós comemoramos a Quaresma, Semana Santa, Páscoa e Pentecoste. E agora terminamos o ciclo da Páscoa e retornamos ao tempo comum. Retornamos na 8ª semana do tempo comum. Iremos ter agora uma caminhada até a 34ª semana do tempo comum, quando então entraremos de novo no advento do Natal, né? E no novo ano cristão. Esse ano é o ano B. No advento do Natal entraremos no ano C. Então, nós estamos na 8ª semana do tempo comum. Iremos ter uma longa caminhada até a 34ª semana do tempo comum. Tempo comum é a escola de Jesus. Nós vamos aprender com as parábolas de Jesus, com as curas de Jesus, com os milagres de Jesus. Então será um tempo muito especial, onde o Evangelho do dia vai nos ensinar tremendamente. Hoje também é dia 24 de maio, dia do coração aquecido. No dia 24 de maio de 1738, John Wesley tinha 35 anos. Ele foi numa reunião bíblica dos irmãos morávios e nessa reunião, lendo eles um roteiro de discipulado, baseado num texto de Lutero, em Romanos, o nosso irmão John Wesley teve o seu coração aquecido, teve a experiência do testemunho interior, teve a certeza da fé salvadora, né? Na Igreja Metodista da Inglaterra, eles comemoram essa data, o dia da conversão de John Wesley. Olha que coisa interessante. Foi o dia que ele foi visitado verdadeiramente pelo Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, tendo seu coração aquecido. E ele teve uma experiência tão forte que ele relatou assim no diário dele. Eu inclusive coloquei aqui no nosso lecionário o que ele relata no diário dele, do dia 24 de maio de 1738. Ele diz assim: à tarde fui com pouca vontade a uma reunião em Aldersgate Street, em Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola de Paulo aos Romanos. Cerca das 20h45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Por causa dessas palavras, a Igreja da Inglaterra diz que foi o dia da conversão de John Wesley, o dia do coração aquecido. Ele já era um cristão fiel. Nesse dia ele teve a experiência de receber o Espírito Santo, receber a convicção de que o Senhor estava lhe perdoando e uma vida nova. Dia 24 de maio, dia do coração aquecido. Parabéns para cada irmão e irmã.
da Igreja Metodista por essa data, que também comemora o início da Igreja Metodista. Deus abençoe. Muito bom, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Dia. Deus te dê muita graça, muita bênção. Você que está ao vivo agora com a gente, não é? 8 horas da manhã, esse programa vai ao vivo, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Amém? Glória a Deus por isso. E você que também vai assistir depois pelo YouTube, pelo Facebook também, pelo WhatsApp. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Como está o Rodrigo Evanil, a Jane, a Tereza Pereira. Muito bom. Glória a Deus. Márcia Santos. Tanta gente bonita nos acompanhando. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos deu. Ainda estamos vivendo, Pai, essa graça que foi o domingo de Pentecostes. Foi um domingo de derramar do Teu Espírito na nossa vida. Foi um domingo de derramar do Teu Espírito na vida da igreja, Pai. Eu creio que o dia de ontem, Deus, Pai amado, foi um divisor de águas na nossa vida. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor fez na vida da nossa igreja central de Nova Friburgo. Sentimos, ó Deus, um avivamento, um derramamento do Teu Espírito na história da nossa igreja. Pai amado, queremos ter o nosso coração aquecido. Obrigado, porque hoje é o dia do coração aquecido. Nós te louvamos, ó Pai, pela noite de sono, pela segunda-feira, pelo reinício do tempo comum, que é a escola de Jesus. E nós somos alunos, alunas da escola de Jesus. E queremos aprender contigo. Aprender junto ao Mar da Galileia, aprender ouvindo suas parábolas, suas ministrações. Senhor, nós estamos tão felizes, Pai, porque podemos estar aqui no Evangelho do Dia, na escola de Jesus. Continue conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Segunda-feira da 8ª semana do tempo comum. Glória a Deus. E o evangelho de hoje é Marcos 10, 17 a 27. Marcos 10, 17 a 27. Vamos ler em nome de Jesus. Diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram muito admirados entre si. Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível.
contudo, para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo Evangelho do dia, pela escola de Jesus, nessa 8ª semana do tempo comum. Deus, muito obrigado por esse Evangelho. Fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, um Evangelho que todos nós já ouvimos. Que toda vez que a gente lê, a gente fica constrangido. Porque é um Evangelho que ele vai totalmente contra muitas coisas que você tem pregado. É um Evangelho que vai contra o Evangelho praticado em muitas igrejas hoje. Um Evangelho que leva a gente a refletir muito sobre qual é a verdadeira mensagem de Jesus. O que realmente Jesus espera da gente. O que realmente é ser abençoado. É interessante isso. E aí eu quero que você veja comigo, versículo por versículo, para a gente entender esse Evangelho, porque nós estamos na escola do Senhor Jesus. Eu quero aprender com o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Versículo 17. Pondo-se Jesus no caminho, o homem correu ao seu encontro, ajoelhando diante dele, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um homem que não precisava ter feito isso, mas que queria salvação, queria entrar no reino de Deus. Por isso esse homem, ele corre ao encontro de Jesus. Ele ajoelha diante de Jesus. A palavra hebraica para ajoelhar é a mesma palavra para adoração. Então, no hebraico, adoração não é sentimento interior, né? Não, adoração é ajoelhar-se. Então, esse homem, que no outro evangelho diz que é um jovem, ele se ajoelha aos pés de Jesus. Ele adora Jesus. Ele corre ao encontro de Jesus. Ele não está fazendo aí uma cena, ele não está fazendo um teatro. Ele quer o reino de Deus. Ele quer o reino de Deus. Então ele corre ao encontro de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e ele pergunta a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu quero a vida eterna. O que eu faço para herdar a vida eterna? Não é? Ele busca Jesus com esse desejo, no afã de entender o caminho para herdar a vida eterna. E ele chama Jesus de bom mestre, assim como Jesus se autodenomina bom pastor. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E esse homem chama Jesus de bom mestre. Milagrosamente, por revelação, ele reconhece que Jesus é Deus. E é interessante que Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser não um que é Deus. Não é? Por que você me chama de bom? Em outras palavras, como você descobriu isso? Por que você me chama? Por que você está me chamando de bom? Bom é só um que é Deus. Não é? Ele teve uma revelação que Jesus era Deus. Jesus faz essa pergunta para ele. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor. Mas bom só Deus. Como é que você descobriu isso, rapaz? Né? Ele se ajoelha diante de Jesus. Ele adora Jesus. Ele chama Jesus de bom, de Deus. Ele tem um coração bom.
Você percebe que é um rapaz que quer a vida eterna. Tá vendo? Ele quer a vida eterna, irmã Jaque. Ele quer, ele deseja, ele vai ao encontro do Senhor Jesus, pedindo a vida eterna. Aí Jesus pergunta a ele: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Você conhece os mandamentos? Nos outros evangelhos, quando ele fala assim: Senhor, como eu vou alcançar a vida eterna? Jesus guarda os mandamentos. E ele pergunta: quais? Né? Aqui no evangelho de Marcos, já vai direto, Jesus diz: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ao ninguém, honra seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele era um homem judeu, praticante, e que vivia os mandamentos de Deus. Porque quando ele pede vida eterna, Jesus fala direto aos mandamentos. Guarda os mandamentos. Quais? Aqui em Marcos, Jesus fala assim: você conhece os mandamentos? Então, quando Jesus diz não mate, esse homem era um homem que não matava. Não cometa adultério, ele era um homem que não cometia adultério. Não furte, ele era um homem que não furtava. Não dê falso testemunho, ele não dava falso testemunho. Não defraude ninguém, ele não defraudava ninguém. Honra seu pai e sua mãe, ele honrava seu pai e sua mãe. Então era um rapaz fiel na lei de Deus. Era um homem que realmente vivia fazendo a vontade de Deus. Era um jovem íntegro, correto, um judeu muito especial que praticava a fé com integridade. Assim como José, assim como Maria, assim como Pedro, assim como João. Só que tem que Jesus diz assim para ele. E ele responde para Jesus. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde quando eu era bem jovem, eu tenho guardado essas palavras. Eu tenho guardado essas palavras desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, não com julgamento, não com exortação, mas Jesus olhando para ele com amor. Jesus viu que ele era um homem íntegro, que realmente guardava os mandamentos do Senhor. Jesus, então, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Olha que palavra, só uma coisa falta a você. Jesus, irmão Zé Luiz, ele olha para a gente hoje. E hoje a Maria do Carmo Prata, ela lembra de um retiro que nós fizemos lá em Ji-Paraná. Foi o primeiro retiro de oração, de espiritualidade e contemplação. Primeiro não, segundo.
lá em Rondônia. Depois desse ano, todos os anos eu fiz retiro, né? 11 anos fazendo retiro, todos os anos, de espiritualidade e contemplação. Só ano passado, 2019, não fizemos por causa da pandemia. 2019 não, 2020. Então, irmãos e irmãs, Jesus, nesse retiro que a gente ministrou em Paraná, o tema era: Senhor, o que me falta ainda? Porque Jesus fala para esse jovem: só uma coisa falta a você. E não é o homem que vai falar o que falta para você, é Deus. É o momento da gente perguntar: Senhor, o que está faltando na minha vida? Sinceramente, o que está faltando ainda na minha vida? Para que o meu coração seja aquecido pelo Espírito Santo. Para que verdadeiramente eu me envolva totalmente na tua obra, para que realmente eu seja um discípulo do Senhor. Não apenas ser salvo, mas ser discípulo. Ser salvo é um grande presente, ser discípulo é a grande gratidão. Eu agradeço a salvação sendo discípulo, mas o que me falta ainda, Senhor? Jesus viu que esse jovem guardava todos os mandamentos de Deus, mas uma coisa ainda faltava para ele. Algo que Jesus não pede para todos. Jesus está com o rico Nicodemos, Jesus não pede isso para o rico Nicodemos. Jesus está com José de Arimateia, Jesus não pede isso para José de Arimateia. Mas o ministério que Jesus tinha para esse jovem era diferente. Jesus sabia que ele ainda era uma pessoa presa, muito presa nas suas riquezas. Amado, tem pessoas tão presas, mas tão presas na riqueza, que ela não tem tempo para ir numa igreja assistir um culto. Não tem tempo. Ela não tem tempo para sentar numa classe de escola dominical e assistir uma aula, porque ela é muito presa às riquezas. Ela é muito presa ao seu projeto de ganhar mais dinheiro. Tem pessoas que, por causa de muito dinheiro, compram muitas fazendas. Aí um domingo tem que estar trabalhando numa, outro domingo no outra, outro domingo no outra. Nunca tem tempo para viver a espiritualidade da igreja. A espiritualidade de sentar numa sala de escola dominical e ouvir a palavra. A espiritualidade de ir na casa do Senhor, sentar e assistir o culto. Porque o coração da pessoa está totalmente dominado pelo seu trabalho, pela sua riqueza. E riqueza não é a quantidade do que você tem. Riqueza é aquilo que ocupa o teu coração. Não é? Aquela é a riqueza dele. E ele faz daquela riqueza o seu senhor. Ele é escravo do trabalho. Ele é escravo do dinheiro. Ele é escravo de tudo. E não tem tempo para as coisas de Deus. Jesus diz: uma coisa falta a você. Só uma coisa falta a você. Você vai para casa, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, não me dê o dinheiro, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Esse jovem, quando Jesus conversa sobre vida eterna e guardar os mandamentos, esse jovem já tinha a vida eterna.
mas ele não tinha um tesouro no céu. Jesus diz, ele não é perfeito. Ele não tem essa perfeição evangélica. Nós temos estudado um cristão do século IV, Antão do Egito, que ele com 18 a 20 anos ficou sem pai e sem a mãe. Ele era extremamente rico. A terra dele tinha quase 900 mil metros quadrados. 900 mil metros quadrados. E ele vai para a igreja pensando no que faltava ainda. E quando ele ouviu o evangelho sendo pregado, esse evangelho, ele pegou, vendeu tudo que ele tinha e deu aos pobres. Antão, o primeiro a fazer isso na história da igreja, depois de Barnabé. Depois de Barnabé foi o primeiro a fazer isso, não é? Jesus, queridos irmãos e irmãs, fala para ele, só uma coisa falta a você. Quando Jesus falou para ele, ele deve ter perguntado, só isso? Só ainda diz que é só? Eu vender tudo que eu tenho e dar para os pobres e te seguir? Só? E é interessante que esse jovem, esse homem, estava tendo oportunidade que eu não tenho e nem que você tem. Oportunidade de encontrar com Jesus físico. Amém? Nós não temos essa oportunidade de encontrar com Jesus físico. Com Jesus antes da ressurreição. Se o Jesus físico estava na Galileia e você quisesse encontrar com Jesus, você teria que ir à Galileia. Se Jesus estivesse no sul de Israel e você quisesse encontrar com Jesus, você teria que ir para o sul de Israel. Esse rapaz perdeu a oportunidade. Jesus está chamando ele para ser um discípulo no nível dos apóstolos. Aquele que vai seguir, caminhar com Jesus até Jerusalém, ver Jesus morrer e ressuscitar, depois sair pelo mundo evangelizando. Ele teria uma vida de fé, de alegria. Ele seria um dos santos e santas de Deus. Jesus chama ele para uma proposta de santidade maravilhosa, mas ele ainda estava preso ao dinheiro e à propriedade que ele tinha. Ele acha que seguir Jesus nessa proposta de ser apóstolo, de ser discípulo, como Cleófas, ou Cleopas, como outros e tantos discípulos, como Maria Madalena. Ele achou que isso seria muito difícil para ele. Ele tem na mão direita Jesus, na mão esquerda os seus bens. No caso dele, não daria para conciliar. Ele tinha que fazer uma escolha. Mesmo ele sendo um judeu bom, praticante dos mandamentos, um homem íntegro, mas faltava isso. Era uma escolha difícil que ele tinha que fazer entre Jesus e os seus bens. Entre ficar pobre e seguir Jesus e ficar rico com Jesus, ou permanecer rico sem Jesus. E teve que fazer essa escolha. E ele escolheu. Ele escolheu. Amado, a vida é sempre cercada por escolha. Cada um escolhe. Cada um escolhe. E ele fez a sua escolha. A Bíblia diz assim, olha que coisa interessante. Ele, porém, contrariado com esta palavra, a palavra de Jesus trouxe tristeza, ele ficou contrariado, não era isso que ele esperava de Jesus. Jesus pedisse uma oferta, ele daria uma oferta. Jesus pedisse o dízimo, ele daria o dízimo. Não é? Não tinha problema. Mas ele ficou muito contrariado com essa palavra de Jesus. Muito contrariado. Não é?
A Bíblia diz, ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Não é? O que Jesus estava pedindo para ele era algo absurdo. Ele não teria jamais condição de fazer isso. O que foi diferente para Barnabé. Barnabé tem uma propriedade, vende, entrega aos apóstolos e vai ser o mensageiro do Evangelho. Antão faz isso e tantas outras pessoas fazem isso na história da igreja. Não é? Mas ele está muito contrariado com a palavra de Jesus. E aí, querido, o Evangelho nos ensina uma coisa. Nem tudo que Jesus ensina, nossa cabeça humana, nosso coração humano, não é? Principalmente nosso coração humano, ficará feliz. Tem palavra que Jesus ensina que vai contrariar a nossa vida, as nossas propostas, os nossos projetos, os nossos sonhos. Tem palavra que Jesus ministra na nossa vida que não vai de acordo com a nossa concupiscência, com o nosso desejo, não é? Só que tem que a vida é cercada por escolhas. Esse jovem fica contrariado com Jesus porque ele é dono de muitas propriedades? Não. Ele fica contrariado com Jesus porque ele fez uma escolha. Ou vou ficar com as minhas riquezas, ou vou ficar com Jesus. Não dá para conciliar aqui. Eu vou então ficar com a minha riqueza. Ele fez a escolha. Ele fica contrariado com aquilo que Jesus diz para ele. E é interessante, irmãos e irmãs, no 23 diz assim: então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Não é? Como é difícil. Hoje você vê os bilionários, os milionários, pessoas muito prósperas, muito ricas, não é? Pessoas desfilando com o seu Camaro. E quando você ver na internet, ao vivo, lembra dessa palavra de Jesus. Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Como é difícil. Aí eu volto àquela palavra inicial, né? Tem pessoas que por causa da sua riqueza não tem tempo para ir a uma escola dominical. Por causa da sua riqueza não tem tempo de assistir um culto, participar de um culto. Por causa da sua riqueza não tem tempo para as coisas de Deus. Por causa da sua riqueza tem até medo da igreja. Não é? Poxa, eu vou entrar naquela igreja, a igreja vai sugar toda a minha riqueza. Vai quebrar uma pia. O meu irmão quebrou uma pia ali, ele pode consertar. Não é? A pessoa, ela quer tanto ganhar, que ela vai perdendo. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para ter alegria de sentar numa escola dominical. Não tem alegria de participar de um culto, porque não tem tempo. Eles que inventaram aquela palavra, mãe, tempo é dinheiro. Olha aí. Não é? Tempo é dinheiro.
pessoa não tem tempo para as coisas de Deus. E é interessante, aí eu quero chamar a sua atenção para a reação dos discípulos. Uma reação que vai mostrar a cultura judaica e a cultura dos discípulos. Olha o que eles dizem. Os discípulos estranharam essas palavras. Estranharam essas palavras. Né? Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essa palavra. Mas Jesus insistiu e disse-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por que os discípulos estranharam essa palavra? Porque na mentalidade judaica da época, ser abençoado é ter muitas condições financeiras. O judaísmo da época de Jesus fazia a seguinte relação: quem tem muito dinheiro é abençoado, quem tem pouco dinheiro é amaldiçoado. Então, o pobre é amaldiçoado, o que anda de ônibus é amaldiçoado, o que anda de bicicleta é amaldiçoado, o que mora em bairro pobre era amaldiçoado. Né? O que mora em cidades pobres são amaldiçoados. E por aí vai. Essa era a mentalidade, querido. Eles não conseguiam ver bênção na pessoa que nada tem. Não conseguia ver a felicidade de Deus, a bênção de Deus naquela pessoa pobre. Eles não conseguiam ver isso. Na mentalidade, na teologia judaica, né? A teologia judaica, ela é a mãe da teologia da prosperidade. Todas as vezes que a pessoa vai construir a teologia da prosperidade, ela vai citar o Antigo Testamento e nunca vai citar o Novo Testamento, Marisa. Por quê? Porque a teologia judaica, ela é construída no Antigo Testamento. Tem um grande pastor, que eu não vou mencionar o nome, que dando uma palestra para uma grande empresa, ele disse assim: Abraão foi rico, Jacó foi rico, né? Jó foi rico, Davi foi rico. Agora chegou na minha vez, eu vou ser pobre? Aí ele fez um gesto obsceno. O gesto de dar banana. Você sabia que é um gesto sexual? Ele fez um gesto sexual com a mão, né? E falou assim: agora chegou a minha vez. Aí ele fez aquele gesto de dar banana, que é um gesto sexual, né? Ou seja, essa é a teologia judaica da época de Jesus. Toda vez que eu vou pregar a teologia da prosperidade, eu vou falar do Antigo Testamento, não é? Porque na mentalidade judaica, Maria e José eram amaldiçoados, porque eram pobres. Não é? Maria e José eram amaldiçoados. Quem ia morar em Nazaré, gente? Nazaré era um lugar muito ruim. Nazaré era a terra dos gentios, eles chamavam de terra dos gentios, lugar de trevas, porque fazia fronteira com Tiro, Sidom, com Líbano. Não é? Nazaré tinha 25 casas. Maria era uma mulher pobre, José era um homem pobre. Tanto é que quando eles vão dar uma oferta, eles dão uma oferta de passarinho, de rolinha lá, pombinha rola. Por quê? Porque eles são pobres. Não, pastor, eles não são pobres, eles estão fazendo aquilo só para aparecer. Ué, então eles são hipócritas, são pobres hipócritas. Não. E na mentalidade judaica da época de Jesus, a pessoa não nasceu para ser uma Maria e um José pobre. Você nasceu para ser rainha Esther. Né? Nasceu para ser um rico Abraão. Então essa é a mentalidade judaica que os apóstolos tinham. Quando Jesus diz, olha, é muito difícil. E é uma das poucas vezes que Jesus repete, sabia?
Jesus repete muito pouco. Jesus repete, não estou dizendo, é difícil mesmo. É difícil. Aí Jesus usa uma hipérbole. É mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha. Aí tem pessoas que falam que o buraco da agulha é aqueles buracos no muro que os atiradores usavam para tirar pedras, né? Setas, mas isso também não consegue ser provado não, né? Todos os guias de Israel falam, olha, inventaram essa história, mas não tem nada a ver com isso, né? Jesus está falando literalmente, um camelão passar no buraquinho da agulha. Dá para passar ou não? Pegar o meu gato ali, a Tatá, Marisa, passar a Tatá no buraquinho da agulha, dá? Não, e um camelo, não dá também, né? Jesus está dizendo, é impossível. Quem quer riqueza, é impossível. Quem quer riqueza, é impossível entrar no reino de Deus. Aquele que a sua meta é dinheiro, 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 dificilmente entra no reino de Deus. Aquele que o seu coração é só ganhar, 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 dificilmente entra no reino de Deus. Poucos ricos serão salvos. A não ser que a gente mude a teologia. Quando a gente muda a teologia, aí a gente consegue, né, Marisa? Muitos seguidores. Não é? Só mudar a teologia. E os apóstolos ficam assim muito preocupados. Poxa vida, mas eu não estou entendendo a palavra do Senhor. Isso vai contra o nosso conceito judaico de prosperidade. Né? Porque para o conceito judaico de prosperidade, abençoado é quem tem riqueza. Então são poucos os abençoados. Agora você vai ver, as pessoas que mais têm riquezas são as que menos são crentes, são servas do Senhor. Amado, preste atenção nisso. Os apóstolos ficam muito angustiados. Jesus diz, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Por que eles fazem essa pergunta? Porque todos eles tinham no coração a teologia judaica da prosperidade. Por isso que as bem-aventuranças de Mateus 5 vão contra toda a teologia da prosperidade. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede. É uma palavra de contracultura. As bem-aventuranças vai contra tudo que um judeu desejava, tudo que um judeu cria como bênção. As bem-aventuranças é uma contracultura. Mas é a única forma que Jesus ensina para ser feliz. Os apóstolos não entendem Jesus. E eles dizem assim, sendo assim, quem pode ser salvo? Eu quero ser muito rico, eu quero ser muito próspero. Eu estou seguindo a Jesus porque ele vai chegar em Jerusalém, vai destruir o Império Romano e eu vou ser lá, eu vou sentar do lado de Jesus, eu vou reinar com Jesus em Jerusalém, nós seremos muito ricos. Nós estamos seguindo Jesus e nós vamos ser muito prósperos lá em Jerusalém. Mas agora, Jesus diz isso, quem pode então ser salvo? Vai contra o desejo do meu coração, vai contra o sonho que eu tenho, vai contra toda a minha busca. E aí Jesus diz assim, querido, Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos é impossível. Para os seres humanos é totalmente impossível ser salvo. Contudo, para Deus, não para Deus. Porque para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Literalmente, Jesus está dizendo, uma pessoa extremamente rica
pode ser salva, porque para Deus tudo é possível. Deus muda qualquer coração. A pessoa tem no dinheiro a sua idolatria, seu ídolo. Tem no seu trabalho seu ídolo. A pessoa cria os seus esquemas financeiros e tem os seus esquemas financeiros como ídolo. Mas para Deus, tudo é possível. Deus pode entrar no coração das pessoas, mudar o coração dessa pessoa e fazer essa pessoa ser salva. Deus fez isso com Barnabé. Deus fez isso com o José de Arimateia. Deus fez isso com Nicodemos. Deus é poderoso. Deus fez isso com Mateus. Deus é poderoso para entrar no coração de qualquer pessoa e transformar qualquer pessoa em santo e santa de Deus. Se é impossível um rico ser salvo, o que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Deus pode fazer com que um dono da Microsoft, não é? Um dono do Facebook, um dono da Amazon, um dono da SpaceX, Deus pode fazer com que qualquer pessoa seja verdadeiramente salva. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus pode pegar essa pessoa que está no foco, que está na riqueza, que está em qualquer outro lugar e transformar essa pessoa em grande homem e mulher de Deus. Estava vendo uma revista gospel, evangélica, dando testemunho de uma mulher muito bonita nos Estados Unidos, jovem, que era atriz de filmes de adulto, filmes pornográficos, muito famosa em Hollywood. Ela aceitou Jesus e hoje ela é pregadora do Evangelho. Ela era atriz de Hollywood, de filmes de adultos, filmes eróticos, ganhando muito dinheiro. Ela queria ficar muito rica, mas ela teve um encontro com Jesus e hoje é uma pregadora do Evangelho. Então, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O dinheiro não é o meu Deus. A riqueza não é o meu Deus. Jesus muda o coração. O que é impossível aos homens não é a Deus, porque para Deus tudo é possível. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa. Nós não queremos perder a oportunidade. A vida é feita de escolhas e nós escolhemos seguir Jesus. Nós escolhemos seguir o reino de Deus. Nós escolhemos a graça da salvação. Senhor amado, abençoe teus filhos e filhas que com muita dificuldade, Pai, têm trabalhado, têm estudado, têm sustentado sua família. Senhor amado, abençoa, Senhor, cada família, Senhor, que com muita dificuldade tem entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta, trabalhado na tua casa. Senhor amado, mas não permita, Deus, que o nosso coração esteja preso nas riquezas, seja uma riqueza grande ou uma riqueza pequena,
que o nosso coração esteja preso no Teu Evangelho. Obrigado, Deus, pelo retorno ao tempo comum. Obrigado pela 8ª semana do tempo comum. Por essa caminhada tão linda e tão espiritual que estamos fazendo. Muito obrigado por isso, Pai. Agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajude. Nos ajude a caminhar, nos ajude a viver o Teu Evangelho, nos ajude a evangelizar. E muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que o que é impossível aos homens, para Deus não é impossível, porque para Deus tudo é possível. Então o Senhor é poderoso para salvar, para libertar muitas pessoas ricas que precisam ter um encontro com Cristo e que são amadas pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa palavra tão santa e especial. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Diná. Glória a Deus, Deus te abençoe. Irmãos e irmãs, todos vocês que estão com a gente essa manhã, Deus te abençoe rica e abundantemente. Irmãos, vamos interceder essa semana para que o Senhor nos livre da 3ª onda do Covid, né? Em nome de Jesus. O Senhor nos livre da enfermidade. O Senhor venha trazer cura divina, né, Jane? Sobre o Gabriel, Márcia Santos. Vamos orar ao Senhor, Mônica, por todas as pessoas que necessitam da cura, da restauração, da bênção do Senhor. Hoje, dia 24 de maio, é o dia do coração aquecido. Vamos orar. Na época de Wesley, esse dia foi a véspera de Pentecostes. Vamos orar para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Que o nosso coração seja abrasado, abençoado, venha pegar fogo pelo amor de Cristo. E que possamos viver esse Evangelho na íntegra, em nome de Jesus. Vamos colocar os enfermos diante do Senhor. Senhor, eu coloco a Maria, o João Batista, coloco o irmão Osmar, Mateus, coloco diante de Ti, ó Deus amado, a vida, Senhor, Deus, ó Pai, da Moisete, da Ivete, da Luzia, da irmã de Mar e da Amélia, Senhor, do Evanil Rodrigues, da Madalena. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, a vida da Paulinha. Deus, nós estamos buscando de Ti a bênção e a cura. Coloco diante de Ti a Zuleika, Pai. A Zuleika é tão preciosa, filha do pastor Paulo Franco, que está lutando com câncer no pulmão. Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, todas as pessoas que estão sofrendo e que precisam, Senhor, ter um encontro contigo. Coloco aqui as famílias, os aniversariantes de hoje. Coloco diante de Ti, ó Deus, Pai, cada igreja local. Coloco diante de Ti, ó Deus, cada vida preciosa. Muito obrigado, ó Pai, porque hoje é o dia do coração aquecido. Pai, aquece o nosso coração. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Com o nosso coração aquecido, Pai, nós possamos abrir mão de todas as coisas para seguir Jesus. Senhor, nós recebemos essa palavra do Senhor. Pai, queremos viver a essa espiritualidade, Pai, no desprendimento. Queremos viver, ó Pai, com desprendimento. Queremos viver, ó Pai, Deus, cuidando da vida, dos bens, sem que esses bens venham tomar a nossa vida. Senhor, como é bom, Pai, uma vida organizada, uma vida limpa, uma vida arrumada. E é assim que a gente quer ter a nossa vida, Senhor. Pai amado, tendo o Senhor como mestre, como Senhor, tendo o Senhor como nosso alvo, como nosso sonho. Pai, nós colocamos nossas igrejas diante de Ti, colocamos, ó Pai amado, essa pandemia, pedimos a Tua graça contra a terceira onda, Pai,
Já vivemos a primeira, vivemos a segunda, que foi pior do que a primeira. E agora, Deus, estamos, ó Deus, entrando numa terceira onda, mas o Senhor é poderoso para nos salvar e fazer com que ela não vá para frente. Deus, muito obrigado pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Continue conosco, nos ajudando, nos guardando, e que o Senhor nos ajude, Pai, a fazer a Tua vontade. Eu coloco cada vida que está aqui nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que o Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Tem algum aniversariante hoje? Não, né? Hoje nós não vamos ter nem bolo, nem cajuzinho, nem pastel de queijo. Deus abençoe a Bárbara, Gisele Gobi, a Penha que vai assistir depois, a Neuza, Valmir. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos receber a bênção apostólica? Em nome de Jesus, Deus abençoe seu trabalho, te dê a prosperidade para você, para sua família, para o seu próximo, para a sua igreja, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês. Estou vendo ali, Marisol, Elonede, Nathalie. Estou vendo a Dinar. Estou vendo Rafaela, Bárbara, Elonede, Alex, olha, Mônica, Nathalie, bênção do Senhor, Gabriel, Diná, que beleza, Márcia Santos. Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Rosana Rubim, Joel Moreira, lá de Mauá, Marisa. A paz do Senhor Jesus, pessoal. Com Jesus é só vitória. Um beijo. Um feliz dia do coração aquecido.